Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. E nós vamos ler o versículo 9. É um texto bem conhecido. Marcos 10, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Diga comigo: o que Deus uniu, não separe o homem. Nós começamos hoje uma série com duas mensagens. Hoje eu vou ministrar uma e na quinta-feira que vem vamos ministrar a segunda parte dessa mensagem. Esse texto, a série que nós vamos falar aqui é o Deus que une e o Deus que separa. O Deus que une e o Deus que separa. Pastor, Deus separa? Você vai ver na Bíblia que sim. O que Ele separa? Exatamente isso que nós vamos falar. É incrível que a palavra de Deus sempre há textos explícitos. E esse é um deles. Um texto muito simples de compreensão, um texto muito fácil de compreender. Mas todo texto bíblico esconde também uma verdade implícita. Verdade explícita, verdade implícita. Eu vou dar um exemplo para você. Eu posso dizer para você o seguinte: se você não servir a Deus e não ser fiel a Ele, desobediente a Ele, você vai para o inferno. Essa é uma verdade explícita. Eu também posso dizer da seguinte forma: se você servir a Deus e ser fiel e leal, você vai para o céu. Eu estou falando a mesma coisa, mas com uma verdade explícita, e nela esconde uma verdade implícita, a segunda que eu te falei. E esse texto que nós falamos é uma verdade explícita. Qual é a verdade explícita aqui? Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E a verdade implícita guardada nesse texto é: o que Deus separou, não una o homem. A explícita: o que Deus uniu, o homem não separe. A implícita: o que Deus separou, não una o homem. Pastor, o que foi o que Deus separou? E é exatamente isso que nós vamos falar hoje. As coisas que Deus separou e que Ele não quer que eu e você unamos aquilo que Ele separou. Primeiro, Gênesis capítulo 1, bem no início da sua Bíblia, Gênesis 1, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 1, versículo 4. Viu Deus que a luz era boa e fez separação. Diga, separação. O que Deus fez? Então Deus está separando algo aqui. Deus separou, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. A primeira separação que Deus fez e não quer que a gente una é luz e trevas. E essa já é uma ideia antiga de Deus, porque existe um grande investimento por parte do diabo, por parte das trevas, para misturar a luz e as trevas. Mas Deus disse: eu não quero que vocês misturem aquilo que eu já separei. Você não pode misturar a luz da sabedoria com as trevas da ignorância. Você não pode misturar a luz da verdade com as trevas da mentira. Se nós somos o povo de Deus como falamos que somos, nós não podemos misturar a nossa verdade com a mentira, ou seja, nós não podemos ser mentirosos, com a linguagem do erro. Deus está dizendo: vocês não podem juntar o que eu separei. Você não pode misturar a luz da santidade com as trevas do pecado. Ou você vive a santidade sendo um homem, uma mulher de Deus, ou você vive o pecado. Não dá para misturar as coisas. Eu separei o pecado da santidade, eu não quero que juntem. Você não pode misturar a luz da adoração com as trevas da murmuração. Você não pode misturar a luz da adoração com as trevas da fofoca, dos palavrões,
da maledicência, não tem como, eu estou separando. Tem os santos que não fazem isso e tem aqueles que não são meu povo, que fazem diferente. Não dá para misturar. Se misturou, ficou igual a eles. É isso que Deus está dizendo nesse texto. Você não pode misturar a luz da fé com as trevas do medo. Você não pode misturar a luz da liberdade com as trevas das prisões, dos vícios. Porque Jesus disse que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se algo te domina, Pedro diz, 1 Pedro 2,9, tudo que te domina te faz escravo. Ou seja, nós não podemos misturar. Se tem um vício, se tem algo que me prende, a palavra está dizendo, não pode juntar aquilo que Deus está separando. Então, primeiro, Deus não quer que as trevas e a luz se misturem, porque aquilo que Ele separou não junte o homem. Em segundo lugar, Gênesis também, capítulo 1, versículo 6. Quem está aí? Aperte o cinto. Para ou continuo? Vai começar a ficar divertido aqui. E disse Deus, haja uma separação, haja uma expansão, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Haja separação entre águas e águas. Segundo, separação entre águas e águas. O que Deus separou, o homem não pode. Vamos, igreja. O que Deus separou, o homem não pode. Separação entre águas e águas. E essa é uma dificuldade que muitos têm. Pastor, eu não entendi. Quando as coisas são muito parecidas, alguns não conseguem separar. E é por esse motivo que é necessário o discernimento espiritual. Paulo fala de 9 dons que existem na vida daqueles que são do povo de Deus. Se eu sou de Deus, o Espírito de Deus habita em mim, e existe em mim 9 dons. Quantos dons? Um deles, discernimento espiritual. Se eu sou de Deus, eu sei o que é água e o que é água. Eu sei separar as coisas. Eu tenho maturidade para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. E esse tem sido realmente algo muito difícil para alguns. As empresas, elas têm investido bilhões de dólares com combate à pirataria. Por quê? Porque cada vez mais o falso parece verdadeiro. Um dia uma moça da igreja, ela disse assim, pastor Rafael, tem um amigo meu que vende camisas sociais, e o senhor usa muita camisa. Eu acho que o senhor ia gostar de conhecê-lo. Ele vende da marca tal, que é uma marca que eu vejo que o senhor usa. Eu disse para ela assim, como assim ele vende? Sim, ele vende, ele é um representante, ele vende. Eu disse para ela, então marca um horário com ele para eu conhecê-lo e ver o produto que ele tem. Quando eu cheguei para ver o produto, na hora, minha primeira pergunta foi para ele assim, por que você vende esse produto? Ele olhou para mim e disse assim, porque eu sou representante, meu irmão trabalha para a empresa e sobra, não sei, enfim, inventou um negócio que não colou. Eu disse assim para ele, não, você vende esse produto, é pirata. Esse produto aí, ele é falsificado, ele não é verdadeiro. Não é verdadeiro, não é verdadeiro. Esse produto é falso, eu conheço o produto. É anos que eu uso essa marca. Não é verdadeiro. Olha aqui, ó, eu mostrei uns detalhes para ele. Isso aqui não é verdadeiro, isso aqui é falso. Você sabia que isso é crime? Você sabia que isso é crime? E jamais você vai querer vender para mim, pode vender para qualquer crente que não pense como eu. Mas eu penso que isso é crime, isso é pirataria, isso é pecado. Eu não vou comprar essa camisa. Aí ele olhou sério para mim, você não vai comprar mesmo sendo a metade do preço? Mesmo sendo a metade do preço. Eu não compro produto pirata. Eu não compro. Por quê? Porque eu entendi que eu sou águas e águas. Olha para mim, irmãos. Por favor, preste muita atenção naquilo que eu estou te falando. A maior dificuldade dos cristãos hoje é se vender pelas coisas boas. Tem muita coisa boa aparecendo dentro da igreja. Tem muita coisa boa aparecendo no meio dos cristãos e eles estão se vendendo para coisas boas. Mas deixa eu te dar um conselho. Nós precisamos viver o que é certo e não o que é bom. O maior inimigo dos cristãos não é o ruim e o errado. O maior inimigo dos cristãos é o bom.
Tem coisa boa que você está fazendo, mas não é certo. E isso começa lá em Gênesis, quando uma mulher chamada Eva está diante de uma árvore que Deus disse, não pode comer o fruto dessa árvore. E quando ela está ali, o que a serpente diz para ela? Coma, é bom de se comer. É bom? É, mas é certo? Não é. E tem muita gente com esse, eu acho que não tem nada a ver. Por quê? Porque é bom. E muitos vão para o inferno por viver o que é bom e não viver o que é certo. E por isso nós precisamos de discernimento para saber se isso é certo ou errado, ou se isso é certo ou é bom nas tomadas de decisões, principalmente para as coisas do Senhor. E é isso que Deus separou. Deus separa o bom do certo. Está dizendo, é bom? É, mas não é certo. É bom viver junto e não casar? É bom, mas é certo? Não é. É bom ter relação íntima antes de casar? É bom, mas é certo? Não é. E o que nós temos que viver? Não o bom. Nós temos que viver o que é? Nós temos que viver o que é? Então não tenta juntar, não tenta unir aquilo que Deus já separou. Porque se Deus separou, há um propósito nisso. As Escrituras nos dão a luz ainda mais, quando Jesus olha e diz, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Quantas pessoas que têm se iludido com mensagens completamente antibíblicas, mas que com versículos isolados parece até ser verdade. Uma delas, a hipergraça, que está aí nos púlpitos de muitas igrejas hoje, que pode tudo. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço e a graça dele se manifesta e nada que você for fazer vai te salvar. Claro que foi o que Jesus fez por mim. Agora, quando eu mostro o comportamento é porque eu reconheço o que Jesus fez por mim na cruz. E por isso eu não vivo mais no pecado. É por isso que Deus fez a separação e não quer que junte. Tiago capítulo 4, versículo 4... Tiago 4,4 diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não ameis o mundo, 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você não precisa fazer o que o mundo faz para ganhar o mundo. Eu vou falar. É bom você apertar o cinto aí. Você não precisa fazer o que o mundo faz para ganhar o mundo. Você pode ser o sal da terra e não o brigadeiro do mundo. E não o docinho do mundo, que faz tudo para agradar os seus amigos e desagradar a Deus. Eu falei aqui no primeiro culto à tarde, na minha casa, e não é porque eu sou pastor, é porque eu sou filho de Deus. É porque eu sou cristão. Na minha casa, por exemplo, pode vir quem for, as pessoas que eu convido para vir na minha casa. Outro dia alguém disse assim, pastor, porque eu convidei meu pai bebe, e aí o pastor sabe, né, para agradar ele, eu servi coloquei algumas bebidas lá, e eu disse, isso é um problema seu. Meu pai também, ele consome a cerveja, mas quando ele vem na minha casa, ele sabe, ou é guaraná, ou é água, ou é nada. Por quê? Porque a casa é minha, sou eu que determino o que eu quero lá dentro. Pastor, eu vou fazer uma festa de aniversário, eu vou colocar bebida porque eu tenho os meus convidados que bebem. Quando eles fazem festa, eles pensam em você que não bebe e dizem assim, não, nós não vamos colocar bebida porque o Rafael não bebe? Claro que não, porque a festa deles, eles colocam o que eles querem. E a tua tem que ser diferente. Águas e águas. Deus disse, o que eu separei, não tenta unir. Não tenta unir. O que eu separei, não tente unir. Terceiro, tem alguém aí? Amém. Para ou continuo? Tem certeza? Amém. Que culto, né? Por que eu vim hoje, pastor? Deus te trouxe aqui para mudar a tua mentalidade. Porque tem gente que não está vivendo o sobrenatural de Deus por causa disso aqui. Que é juntar o que Deus já separou há muito tempo. Terceiro, Gênesis também, capítulo 1, versículo 14. E Deus disse, haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre dia e noite. Diga, separação. Entre dia e a noite.
E sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Terceiro, separação entre dia e noite. Você vai ver isso Deus falando desde o versículo 1, capítulo 14. E ele vai dizer o seguinte: por favor, entenda uma coisa. Dia é dia, noite é noite. Tem que saber fazer a separação. O dia mais bonito de noite, aliás, o dia de noite não, a noite mais bonita. Esse ano nós já tivemos noites lindas. Teve noite de lua azul, teve noite de lua de sangue esse ano. Tudo sinais das evidências que Cristo realmente está voltando. Mas vamos lá, teve dias em que a lua estava cheia, tão próxima à terra que clareava a terra. Mas uma noite de luar, por mais linda que seja, não faz da noite um dia. E um dia, agora recentemente, teve o maior eclipse da história dos últimos tantos anos, que nós não conseguimos ver porque estava chovendo aqui, o tempo estava fechado. Mas teve um estado que pegaram as fotos mais lindas. E o maior eclipse que foi, mesmo assim, não fez do dia noite. Por quê? Porque Deus constituiu dia dia e noite noite. O novo arrependimento, o novo nascimento, ele representa na linguagem bíblica a introdução ao novo dia. Quando eu nasci de novo, começou uma nova história na minha vida, é um novo dia. Ontem de manhã fui fazer uma visita numa irmã que sofreu um acidente recentemente. E ela, quando os médicos tiraram ela do carro, levaram para o hospital e disseram assim: nós temos pouquíssimas chances de vida para você. Ela estava consciente e ouviu isso tudo. Então nós temos duas opções: deixar você assim, você vai morrer a qualquer momento, ou fazer a cirurgia e você no mínimo vai ficar paraplégica. Qual dos dois você quer? Porque você está consciente e é você que vai decidir. Ela disse: então faça a cirurgia. E ela, quando foi fazer a cirurgia, ela olhou para o médico e disse o seguinte: doutor, quando eu despertar da anestesia, eu quero mexer o dedo do pé. Uau! O médico olhou para ela e disse: eu vou fazer o possível para que isso aconteça. E quando abriram a coluna dela, ela mostrou o corte, tudo ali nas imagens, um corte que vai do alto do pescoço aqui até aqui atrás, enfim, um corte bem profundo. E colocaram os pinos todos, o que precisava ser feito. E aí depois o médico falou assim para ela: olha, nós ficamos assustados num bom sentido, porque quando abrimos, a lesão era menor do que mostrava as imagens. Deus. E ela começou a chorar. Aí ela disse assim: pastor, o médico olhou para mim e falou assim: ó, hoje marque essa data, porque hoje você nasceu de novo. Nascer de novo, num sentido espiritual falando, significa o quê? A pessoa se arrependeu genuinamente da vida que vivia. Então ela confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. E a partir daquele momento ela batizou nas águas, dizendo publicamente que ela é uma nova criatura criada, nascida em Jesus. E a partir daquele momento começa uma nova vida na vida daquela pessoa. Agora, nós fazemos parte de uma geração que tem sido muito difícil para os pastores. Não estou me queixando das ovelhas. Mas nós vivemos uma estação muito difícil para cuidar das vidas. Por quê? Porque é tão difícil nós convencermos as pessoas a ficar na igreja. É claro, não é nós, é o Espírito Santo que convence, mas Ele nos usa como instrumento para dar a palavra, mas para as pessoas se manterem firmes na igreja. Essa tem sido uma geração tão difícil que não tem separado o dia da noite, e estão dentro da igreja e não querem vida com Deus, não querem santidade, querem um oba-oba. Graças a Deus há remanescentes ainda, mas é uma geração que não quer mudar, quer continuar no pecado. Eu gosto, pastor, da palavra, eu recebo essa palavra, mas eu quero continuar fazendo isso. Antigamente, o nosso esforço era o quê? No mundo, para ganhar aquelas pessoas para a igreja. Hoje é o nosso esforço para cuidar dos crentes, para que eles não saiam da igreja. E é triste isso, porque nós deveríamos estar investindo esforço lá fora, para ganhar aquelas pessoas para Jesus. Mas não, nós temos que fortalecer aqui, investir aqui, para não perder pessoas daqui.
Filhos pródigos que vão, pródigos que ficam, que estão dentro da igreja, mas que lamentavelmente vivem na prática do pecado de maneira... Há púlpitos de igreja cheios de homens e mulheres em pecado, que vivem na fornicação, sexo antes do casamento, estão servindo no altar. Eu falo da igreja do Senhor Jesus na terra, não a nossa igreja, mas todas as igrejas. Infelizmente, nós temos pessoas assim. Pessoas que servem, não são fiéis no seu dízimo, na sua oferta, e servem na maior cara de pau, porque se tornaram profissionais. São pessoas que aquilo que Deus separou, Ele está juntando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios. Diga, eu não sou da noite. Diga mais alto, eu não sou da noite. Eu sou do dia. Tem alguém aí? Verdade implícita. O que Deus separou, não junte o homem. Nossa, pastor, está pesado hoje. Vai pesar mais. Para ou continuo? Êxodo 8, 23. Farei separação entre o meu povo e o teu povo. Quem é o povo de Deus aqui? 3 pessoas. Deus vai fazer separação entre quem é o povo e quem não é o povo. Quem é o povo de Deus aqui? Deus vai fazer separação entre quem é o povo de Deus e quem não é o povo de Deus. E o que Deus separa, não une, irmão. Deus vai fazer separação entre o teu povo, entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Separação, Deus faz separação sim, entre quem serve Ele e quem não serve. Entre quem é o povo de Deus e quem é o povo do mundo, o povo do Egito. Eu fico imaginando aqui Deus falando isso a Moisés. Moisés, diga ao meu povo que eu estou colocando separação entre o meu povo e o povo dele, o povo de Faraó. O meu povo, Moisés, ele é diferente, aleluia. Ele é diferente do povo de Faraó, ele é diferente do povo do mundo. O povo do Faraó, o povo do mundo, ele é um povo vingativo. O meu povo não é vingativo, Moisés. Ai, pastor, mas às vezes dá uma vontade. É isso que você não pode juntar. Deus já separou. O povo do mundo é vingativo, o povo do mundo é murmurador, reclama de tudo. O povo do mundo é fofoqueiro, é mentiroso, é mal educado. O povo do mundo é desonesto, falta com a sua palavra, é adúltero. Os homens bem sabem aqui, principalmente os que gostam de um futebol, que quando acaba o futebol, as rodas de conversa dos homens é o quê? É mulher. Ai, pastor, não deixa mais meu marido ir. Não deixa mesmo, irmã. Tem homens já de cara feia para mim aí. Verdade, o mundo é isso. É por isso que Deus falou, eu estou separando vocês do mundo, eu não quero mais isso aí para você. Porque isso aí vai encher a tua cabeça de coisa ruim. Eu quero fazer separação e o que eu estou separando não junta. O mundo é egoísta. O mundo, Deus está dizendo aqui, é sensual. É sensual, é sexualizado. É um apelo, meu irmão, é um apelo, meu Deus do céu. São imorais. São idólatras. Idolatram imagens, idolatram pessoas, idolatram artistas, idolatram tudo. Esse é o mundo, esse não é o meu povo, Deus está dizendo. Esse é o povo do Faraó, o meu povo é diferente, aleluia. O meu povo é o povo santo, é um povo escolhido, é uma nação santa, um sacerdócio real, é um povo adquirido pelo sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário, e ele reconhece o sacrifício do Salvador na cruz, e por isso ele é diferente. O povo de Deus é decente. Nós não pregamos usos e costumes nessa igreja, mas nós pregamos a decência. Mas eu vejo umas irmãs na tua igreja, pastor, o problema é dela, não é porque ela não ouve não. Porque aqui ouve. Se não vive é outra história, meu irmão. Eu falei ontem num grupo que a gente estava ontem, na casa de um irmão, eu disse para ele, quando a gente foi para a Turquia e fomos entrar na Santa Sofia, ou melhor dizendo, na Mesquita Azul, que é a maior mesquita do mundo,
fomos para conhecer. Quando chegamos na porta para entrar, todas as mulheres da caravana estavam com uma calça leg, uma camisa bem comportada por cima para tampar o bumbum e tudo. Todo cuidado necessário. Como uma mulher decente, uma mulher de Deus. Aí o que aconteceu? Quando chegou na porta, só porque elas estavam com leg aqui colada no corpo, eles pegaram uns TNT azul e colocaram em volta das mulheres brasileiras da nossa turma para poder entrar dentro da igreja. Já pensou se eu botar uns TNT azul aí na igreja? Ai, pastor, está amarrado, eu gosto de usar. Tá bom, meu irmão. Essa é a separação entre o povo de Deus e aquele que não é o povo de Deus. Somos decentes. O povo de Deus é um povo que não idolatra nem o Fernandinho. Vou falar. Eu tenho que ver cada coisa, meu irmão. Publicaram, o irmão vai estar aí cantando. Glória a Deus, que bênção, ele é um homem de Deus. Melhor escolha que Timbó fez, trazer a bênção do Senhor através dos louvores deste homem. Os louvores que serão entoados ao Senhor. Mas o que eu vi de crente colocando, eu já vou 13h, eu vou ficar lá na frente, na cerca, abraçado lá na cerca. Umas loucuras, umas coisas doidas, entendeu? Eu fiz separação, Deus está dizendo. O mundo é assim. Vocês são diferentes. Nós vamos lá para adorar a Deus e não ir lá, Fernandinha. Não, nós vamos lá para adorar a Deus, nós vamos lá para buscar a Deus. Nós vamos lá para liberar palavras sobre Timbó e toda a região. E toda essa cidade vai se render aos pés de Jesus Cristo. Nós somos um povo que ama até quem nos persegue. Nós somos um povo que, se tiver que dever algo para alguém, é o amor. A Bíblia diz, porque a gente não deve para ninguém. Deus fez separação entre quem deve e quem não deve. Quem não deve? O povo de Deus. Quem deve? Conserta, vai arrumar, procura pessoa, parcela, 100 anos, não sei, mas se você fez a dívida, vai e paga. Não me vem com esse papo, 5 anos caduca. No céu não caduca não. Deus continua vendo você naquela situação. Tem alguém aí ainda? Amém. Aleluia. Nós somos honestos. Nós temos palavra. Há uns 2 meses, 3, eu estava com uma pneumonia. Fiquei um tempo sem vir à igreja. E eu tinha contratos fechados. A igreja sabe, eu sou celebrante de casamentos profissional. E eu tinha um contrato fechado para fazer um casamento. E eu estava muito mal. Minha costela fraturada ainda estou me recuperando ainda. Com uma pneumonia, tossindo igual meu Deus, só Deus sabe. Com febre. A minha esposa disse, amor, liga para o casal. E diz para ele que você vai mandar alguém no teu lugar para fazer o casamento. Eu disse, não posso. Porque eu não estou indo como pastor. Eu estou indo como celebrante, pastor. Eu fui contratado, eles me pagaram para fazer o casamento deles. E eu dei a minha palavra. Eu fui lá, fiz o casamento, tossi um monte, mas fiz o casamento. Quando acabou, a irmã disse, meu Deus, pastor, se você tivesse me falado, eu ia permitir que o senhor deixasse uma outra pessoa que o senhor indicasse para vir fazer. Eu disse, não, para mim, a minha palavra vale igual um fio de bigode. Antigamente não se falava assim. A minha palavra vale muito. Se eu falei, eu vou fazer. Se eu não, eu prefiro não falar do que falar e não fazer. Então, se você deu a tua palavra, irmão, seja firme na tua palavra, porque a Bíblia diz, o que Deus separou não quer que o homem una, ou seja, o desonesto se unindo com aquele que era honesto e agora virou desonesto também. Palavra, nós somos altruístas, nós nos preocupamos com o próximo sim, nós amamos o próximo. Nós temos um trabalho social nessa igreja incrível. Por quê? Porque somos altruístas. Nós amamos as vidas. Nós cuidamos das vidas. Outro dia, irmão bateu na porta e disse, pastor Rafael, pelo amor de Deus, ajuda o fulano. Aconteceu uma situação. Ela tem filhos pequenos e tal. Eu sei que tem um projeto na igreja, mas ela não pode esperar. Na mesma hora liguei para o evangelista Alexson. Disse, Alexson, nós precisamos resolver isso aqui. Como que a gente vai fazer? Tem que ser hoje, meu filho. Pastor, vamos resolver isso hoje. No outro dia, a irmã mandando mensagem, pastor, muito obrigado, meu Deus, vocês nos ajudaram muito, a comida entrou dentro da nossa casa. O que é isso? Nós somos um povo diferente. Nós somos altruístas, nós somos um povo unido, aleluia. Um povo que se ajuda. Esse é o povo de Deus. É um povo educado. Já viu o povo de Deus como é educado? Já viu?
Qualquer plenária estaria todo mundo andando agora, correndo, indo no banheiro, bebendo água, porque no cinema, né? No cinema da... Mas no culto não, o povo fica tudo ali, ó. Só se está muito apertado mesmo ele vai, só se está muita sede mesmo, um dia bem quente. Mas se não, um povo educado, um povo que cumprimenta o outro. Olha para o irmão do seu lado e diga: a paz do Senhor, meu irmão. Oh, glória. Amém. É um povo educado, diga amém. Amém. Eu hoje não tenho mais privacidade nas cidades aqui do estado, aqui na região, principalmente do Médio Vale. E como tenho muitos amigos espalhados no Brasil e fora do Brasil, tem algumas cidades também que eu não tenho. Privacidade no sentido de quê? De ninguém me conhecer. Estava lá dentro do Paraguai, irmão. Dentro do Paraguai. Estávamos em Foz do Iguaçu, fomos ao Paraguai conhecer, fomos almoçar num restaurante que haviam nos indicado e depois voltamos para o hotel. Dentro do restaurante, o irmão, paz do Senhor, pastor Rafael. Eu olhei, paz. Estava lá em Gramado, em Canela, descendo da cascata lá. Quando eu desci, a paz do Senhor, pastor, não tem, meu irmão, onde que eu estou, o povo está de olho. Glória a Deus. Então, se eu já era educado em entrar nos lugares e cumprimentar, hoje eu tenho que cumprimentar ainda mais. Por quê? Porque eu entendo que o povo de Deus, ele é educado. Cumprimento até o cachorro agora. Se tiver um cachorro, cachorrinho, tudo bem. O que é isso? Nós temos que ser educados. Não é só uma questão de ser povo de Deus. O povo tem que ser educado. Chegou, cumprimenta, saiu, tchau, até logo, Deus abençoe. Tem que ser educado. Chega na porta aí, os diáconos, meu irmão, chego cedo para esperar você chegar para te dar um abraço e dar uma boa noite. Tem gente que nem olha para o diácono. O que é isso? Nós somos o povo de Deus, somos um povo que ama, um povo que quer estar junto, um povo que, com todo respeito aqui, não quer estar junto, mas irmãos, pelo menos a educação, nós somos um povo diferente. Diga, eu sou diferente. Posso ouvir um amém? Verdades implícitas. O que Deus separou, não junte o homem. E existem 3 perigos que nos perseguem diariamente. Quais são esses perigos? Primeiro, unir o que Deus separou. E depois que uniu, funde-se num só. E você já não sabe o que é verdade e o que é mentira. Porque acontece o quê? A confusão. Você passa a confundir tudo. E tem gente dizendo que é Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Verdade. Deixou entrar, fundiu, uniu, fundiu e agora está confusa a coisa. Êxodo capítulo 9, versículo 4. Deus separa o gado do povo de Deus com o povo do faraó. São gados separados. Por quê? Porque o gado do faraó vai ser sacrificado em uma das pragas. Vai morrer todos os animais. Agora do povo de Deus não vai morrer nada. Isso significa o quê? Significa que Deus estava dizendo que Ele se preocupava também, além do povo de Deus, com o patrimônio do povo de Deus, com os bens do povo de Deus. Ei, não mistura o teu gado com o gado do mundo. Não mistura aquilo que Deus tem dado a você com o ímpio. A Bíblia fala diversas vezes sobre isso. Não entre em julgo desigual. Sociedades desiguais. E outra, não permita que o Egito entre dentro da tua casa. Não entendi, pastor. Sabe como o Egito entra na tua casa? Por um portal espiritual chamado televisão. Ah, pastor, então essa igreja proíbe assistir TV. Eu sabia, já me falaram que são os crentes que não assistem TV aí da Remanescentes. Com todo respeito, irmão, claro que você pode, você é inteligente e você tem um aparelho chamado controle remoto. E tem coisa que quando você coloca, você vê, isso aí é o Egito, isso aqui não posso ver aqui em casa, porque isso aqui nem em lugar nenhum, muito menos aqui em casa. Porque isso aí vai entrar aqui dentro da minha casa, eu não quero isso aí. Sabe aquela novela? Para ou continuo? Dá o nó e vela. É tudo igual, irmão. É traição, é engano, é euforia de sexo. É tudo errado está ali.
E os crentes, aqui não tem disso, porque nós somos um povo diferente. Aleluia. Qual é a novela que está passando agora? Tieta. É a Irmãos Coragem. Selva de Pedra. Pastor, você sabe bem, né? É essas que estão passando? Não? Qual é, irmã? Não sabe? Amém. Eu estou assistindo a do Egito lá nos 10 Mandamentos. Amém, essa aí você pode assistir. Irmão, a televisão não é pecado. Pecado é o que você deixa entrar dentro da tua casa por causa da televisão. E não é só televisão, é celular, redes sociais, Netflix, tanta coisa. Um dia um irmão, quando estava aqui no primeiro culto, o irmão me ligou de madrugada, irmãos. E o telefone não parava de tocar, não parava, eu olhei, atendi o irmão da igreja, ele disse assim, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, eu vi um demônio agora aqui dentro da minha casa. Você está dormindo com a tua esposa? Se ela... Vocês são bem maldosos, hein? Ela disse, sim, então segura na mão da tua esposa, a gente vai orar agora, juntos. Tem nada a ver com aquilo que você pensou. Orei por ele. Beleza. No outro dia, no mesmo horário, irmão, quem me liga? O cara de novo. Pastor, eu vi vulto, vi demônio, a porta abriu sozinha, o quadro caiu da parede. Eu disse, nossa, que divertido, né? Vamos orar de novo aí, pega na mão da sua esposa, teu filho está aí, ele também viu o palhaço dentro de casa. Ele viu um palhaço, Pierrot, aquele da lágrima preta, ele viu esse demônio aqui dentro de casa. Então tá bom, pega na mão da família toda aí. Pegou? Sim, tá todo mundo acordado? Sim, vamos orar. Oramos. Terceiro dia, a mesma coisa. Quarto dia, a mesma coisa. Eu disse, pelo amor de Deus, deve ter uma porta de 20 metros aberta aí para esse demônio entrar todo dia. Por quê? Porque se tu orar, vai embora, acabou. Ele não tem mais legalidade. Aliás, a não ser que haja uma legalidade do dono da casa, das pessoas que moram ali. Eu perguntei, cara, seja sincero comigo, qual é o pecado que você está carregando? Porque a única coisa que abre porta para demônio entrar é pecado. Qual é o pecado? Você está vendo alguma coisa que não deve? Você está, não, pastor, não tenho nada. Pastor, vem aqui em casa, vem orar e tal. Eu fui lá na casa dele. Faz muito tempo. Orei, ungi a casa, oramos todos juntos ali e tal, amém. Quando acabou, Deus falou assim comigo, ó, televisão. Eu disse, televisão, uau. Eu disse para ele, posso fazer uma pergunta? Pode. Você costuma assistir alguma coisa na televisão? Sim, eu gosto de algumas séries. Me fala quais são as séries que você gosta. Eu gosto do Lúcifer. Eu gosto do Possuídos. É isso? Márcia, tu que gostava também. Possuídos. A Márcia gostava sim. Gostava, já era crente, quase pastora, ficava assistindo. Um dia, meu irmão. Fala ou não falo? Tá ali vermelha já, ó. Fala não, pastor. Aí um dia minha irmã, ela ficou assistindo lá o capeta não sei do que lá da série. Aí o Júlio já estava roncando, dormindo. Ela pensou que era outro lá no quarto também, né? Aí ela levanta da sala, quando ela levanta, ela sai no corredor, lá no final do corredor. Quem estava esperando ela? O cara do filme. O demônio. Aí já tem gente assim, ó. Ai, pastor, tô ficando com medo. Não precisa ter medo não, irmão. Maior é o que está contigo. Muito maior é o que está contigo. Deus faz separação entre quem é e quem não é o seu povo. Aí fui lá, orei tudo e eu disse televisão. E o menino falou que ele assistia essas coisas, que ele era fissurado nisso. Ele falou, pastor, talvez esse seja o meu pecado. Porque eu me converti e antes de me converter, eu gostava muito de assistir Sexta-feira 13, o Jason, o sei lá quem, o Chuck, tá, aquelas coisas, Exorcista, ó, pescoço. Eu gostava de ver Fred Krueger. Como é que é? Não? Faz música aí de... Não faz não. Olha aqui para mim, irmãos. Quando ele falou aquilo, eu disse assim, você me acorda de madrugada para eu orar por você e você continua vendo essas coisas? Sim, acabei mais uma série hoje. Eu fui bem sincero, eu falei assim para ele, então estou indo embora agora e vou orar ao Pai para que toda aquela legião que tu assistiu entre na tua vida. Na tua vida não, na casa. Para te ficar com tanto medo e nunca mais assistir isso. Não, mas isso não me dá medo, os filmes.
O filme não, né, o abençoado. Mas o que tu vê aqui dentro de casa te dá medo, não dá? Dá. Então a única forma de você parar de ver essas coisas dentro de casa, é você parar de ver na televisão. Irmão, eu lembro que eu era garoto, uma experiência minha. Eu e meu irmão ficávamos sozinhos em casa, na época podia, né? Não é que não podia, mas enfim, não tinha tanta fiscalização. Eu com 10 anos, 7 anos, o César com 4, e nós ligávamos a televisão, aquelas grandonas assim, de tubo de imagem ainda, eu sou desse tempo, e às vezes eu desligava a televisão no botão e a televisão não desligava. Eu puxava da tomada e a televisão continuava ligada, e ficava fazendo barulho. Se hoje a tua televisão sair a tela azul e der o chuvisco, na hora. O que acontece? Irmãos, tem gente que infelizmente abre as portas para demônios entrarem dentro da casa. O que é que você está vendo? Quantos homens estão perdidos na pornografia? Na pornografia que hoje é distribuído assim de forma muito fácil de encontrar. Quantos pais, ai meu Deus. O menino tem 12 anos. Chega em casa e diz, mãe, eu vou assumir namoro. Nem saiu a cinza do umbigo. E a mamãe, tá bom filhinho, tá bom? Tá bom? A mãe vai comprar uma cama nova. Misericórdia? Estão tentando unir o que Deus separou. Estão tentando unir o que Deus separou. Quantas pessoas dentro de casa têm trazido essa praga do Egito para dentro de casa? Cuidado, cuida com quem entra na tua casa. Não é porque ele é legalzinho contigo lá na empresa e tal, que você já pode abrir as portas do teu lar, um lugar sagrado, para trazer alguém do mundo. Pastor, mas eu quero ganhar ele para Jesus. Não tem problema nenhum, e você vai ganhá-lo. Mas consolida ele, para conhecer ele, o coração dele, para depois abrir as portas do teu lar para trazer alguém lá para dentro. Quantos casais que tiveram crise e não sabiam por quê? E na conversa a gente entende, estavam trazendo casais de amigo para dentro da casa deles, e esse casal de amigo era casal envolvido com tanta coisa ruim. Cuida. O cuidado é conosco, a parte que deve ser feita de Deus será feita. O Egito está entrando na casa de muitas pessoas. Recentemente, pais levando filhos para Halloween. Meu filho, ou tu é do povo de Deus, ou você é do povo inimigo. Não existe um meio termo. A Bíblia diz que quem é morno, Deus vomita fora. E esses é o que Deus está falando. O que eu separei, filho, não una. Não tenta dar um jeitinho. Não pense que, não, isso não tem nada a ver. Isso tem tudo a ver. Palavras que você declara dentro do teu lar também. Mesmo nos momentos de crise, num relacionamento, cuida com o que você fala. Quantos no momento de crise dizem, nós temos que nos separar, a nossa vida nunca vai dar certo. É isso mesmo que o diabo quer ouvir dentro da tua casa. O povo de Deus não diz isso. No momento da crise, o povo de Deus diz, amor, vem cá, vamos orar porque tem alguma coisa de errado aqui. Vamos procurar alguém da igreja, um obreiro, um líder, um pastor, para quê? Para orar por nós, para nos aconselhar, para nos ajudar. Nós não podemos aceitar isso aqui dentro, nós não podemos aceitar. Cuida. Um casal da igreja há muitos anos congregando com a gente. E sempre assim no caminho muito estreito, principalmente financeiramente falando. E um casal muito fiel, servo na igreja, dizimista e ofertante fiel, casal de muita oração. E ele sempre dizia assim, pastor, como que pode? Eu sou fiel, nunca deixei de ser, mas a gente não vive uma virada de chave na nossa vida. E aí chegou um dia de culto, a irmã estava aqui no culto, e quando acabou o culto, ela me procurou lá do lado. Ela falou assim, pastor Rafael, eu tive uma sensação, enfim, eu tive uma percepção de lembrar de uma situação que aconteceu na minha casa, onde que nós moramos hoje. O senhor sabe, a casa que nós moramos é a casa que era dos meus pais. Os meus pais, o Senhor já o recolheu, mas os meus pais, quando estavam vivos, eles eram havia muita confusão entre os dois, muito atrito, muita briga.
E eu lembrei que quando eu era pequena, em uma das brigas dos meus pais, o meu pai falou assim, ó, nessa casa ninguém nunca vai ser feliz. E eu lembrei agora, pastor, será que tem alguma coisa a ver? Não há nada em oculto que não seja revelado pelo Senhor. Para quê? Para orar, cancelar e a partir de agora começar algo novo. Eu disse para ela, claro que tem. Chama toda a tua família e a gente vai orar agora. Porque se Deus mostrou é porque Deus quer começar uma nova temporada na vida de vocês. Oramos, fazem 2 anos. O casal virou. Tá bem, graças a Deus, assim, estão vivendo coisas extraordinárias que nunca viveram na vida deles todas. Na vida dele toda, ou seja, um posicionamento diante daquilo que foi falado e eles lembraram. Agora, o que sai da tua boca? Quais são as palavras que você fala dentro do lar? Cuida. Toma cuidado com isso tudo, por quê? Porque aquilo que Deus separou, nós como homens não podemos unir. Palavras são decretos, principalmente na boca de crente. O que você fala, meu irmão, tem um peso. Quando você libera uma palavra, isso tem tanto poder. Um dia eu estava com uma irmã da igreja, minha esposa e mais algumas pessoas, e eu olhei para ela e fiz uma brincadeira. Quando eu falei algo, ela olhou para mim e falou assim, ó, pastor, retire essas palavras agora, porque você é autoridade sobre a minha vida. Eu sei que você brincou só com isso, mas pastor, eu faço questão, da mesma forma que o senhor liberou a palavra, que o senhor ore por mim agora, cancelando essa palavra de brincadeira que o senhor fez. Eu disse, amém, irmão, você está certa, me perdoe. E eu orei com ela no mesmo momento. Cuida, por quê? Porque aquilo que Deus separou, nós não podemos. Diga, eu não posso. Vai, com vontade, diga, eu não posso unir o que Deus separou. Vamos ficar de pé?